Merda, Foi? merda, Merda. 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 Ah. Bom, gente, estamos aqui no nosso primeiro episódio da segunda temporada do Corda Bamba. A nossa convidada de hoje, gente, olha, eu não tenho nem roupa para descrever tanta potência dessa mulher. A gente já queria ter convidado ela na primeira temporada, ela não tinha agenda, mas dessa vez a gente agarrou ela de um jeito, assim, que ela veio no primeiro programa. Queria deixar claro que a Larissa Ferrara não está aqui com a gente hoje, ela Sim. teve um compromisso de trabalho no Rio de Janeiro, teve que sair correndo para fazer, e a gente sabe que a nossa vida é uma corda bamba, atrizes e crises. Larissa, merda aí, axé no que você tá fazendo. E ela mandou umas perguntas e várias questões aqui pra Lu. Bom, gente, a nossa convidada, já dei um spoiler. Ela é apenas, tá? Ela é atriz, roteirista, diretora, produtora, dramaturga, jurada de prêmio Shell. Gente, ela é a pessoa mais assim múltipla da época que a gente está vivendo, pelo menos que eu conheça. Além de tudo isso, ela tem um título que eu acho lindo, que é a primeira roteirista negra e trans da televisão brasileira. Com vocês, Lu Maza. Oh, Obrigado. Obrigada, obrigada Lu. por A ter gente está muito vindo. feliz de você estar aqui. A gente conseguiu, né, te trazer nessa segunda temporada. E aí, gente, o currículo da Lu é gigantesco, então eu vou passar um pouco pelos principais projetos que você participou como roteirista. Você fez sessão de terapia, Da Ponte Pra Lá, Insubmissas, Os Quatro da Candelária, De Volta aos 15, e está adaptando o livro Torto Arado, que, assim, tenho várias perguntas sobre isso, quero saber todo o processo. Você é múltipla, é um prazer ter você aqui, a gente quer muito te ouvir. E eu já quero emendar. Posso começar, amiga? Claro, vai, manda brasa, mas vai com tudo, com tudo. Eu quero saber quando nasceu essa vontade de contar história, de escrever, de entender a importância da mulher que escreve. Ai, primeiro, obrigada, que prazer estar aqui. Prazer É é todo uma, é Obrigada. uma nosso. honra conversar com Nossa. minhas colegas, né? Antes de Somos. qualquer coisa, assim. Eu acho que o início da minha trajetória como contadora de história é o início, eu acho que, do que me move tanto criando quanto atuando. Então, eu acho que eu não sei o que que começou exatamente primeiro. Eu ia te perguntar isso, se você começou atuando e Não, essa vontade nasceu. não sei, porque eu escrevo desde sempre. Eu lembro dos meus diários com 6 anos, mas também desde sempre eu lembro de brincar, de representar e de contar histórias ou através de marionetes ou histórias que eu representasse. Então, eu acho que esse lugar de griot, de contadora de história, que não só cria a história ou reconta a história, mas que passa pelo seu próprio corpo, né, na sua própria Uhum. voz, é onde nasce a contadora e criadora de histórias. Eh, eu tive a possibilidade de ter contato com o teatro muito cedo. Nossa, isso é incrível, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença do mundo. Para mim era como uma língua, o idioma que eu sabia e que meus colegas de classe não Não sabiam, sabiam. por Aham. exemplo. E e aí casa com esse desejo de contar a história, de criar a história. Eu falo: "Olha, esse é o lugar", né. E aí, desde sempre, essa contadora de histórias que já contava pensando na dramaturgia, porque poderia ser, a princípio, uma narradora, né, Exato, poderia ser, Exato, mas exato. tinha um exato. lugar da dramaturgia, do diálogo, da contracenação, dos arcos, né, do começo, meio e fim. Então, acho que esse contato com o teatro muito cedo me permitiu alocar esse desejo de criar e de vivenciar histórias na dramaturgia, na E representação você teve teatral. influência familiar? Alguém da sua família já trabalhava como artista, ator? Não, Não, foi uma não, vontade sua na mesmo. verdade, a minha mãe, que é agora aposentada, mas professora de educação infantil,
sempre teve uma preocupação em oferecer acesso à arte e cultura para a gente, mesmo dentro de todas as limitações econômicas que a família tinha. Muito sábia. E o teatro era um programa recorrente, né? Ir ao teatro. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um amigo da família, que era o Carlos Henrique Casanova, que fazia teatro infantil. E que foi lá que você conheceu a coxia e a Ex- bambolina. Exatamente. Foi lá que eu conheci os Os bastidores, né? Então eu bastidores. conhecia Sim. da plateia, e aí em dado momento eu fui conhecer do palco. E aí eu lembro exatamente né, que momento foi aquele, essa primeira vez no palco, esse, do silêncio, da concentração, Do rito, né? do É um rito. rito, né? E aí essa coisa das vestes do teatro, né? E da perna que escondia os atores que iam Aham. entrar, isso para mim era mágico, porque eu estava atrás de outra perna, né? Vendo. Aham, aham. E das pessoas, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer teatro também, com 11 anos, eu falei, meu, essa é a minha turminha, É, né? Um lugar de Você se acha? aceitação, É, independente de onde você tenha vindo, assim. Tem um Então, chamado, né, que exato. rola sim, desse espaço vazio, né, sim, essa caixa preta, né. é, Eu Muito senti isso maravilhoso. jovem também. é muito interessante. A Lu, ela mandou pra gente uma biografia muito rica que a gente Lindíssima, estudou, lindíssima. lindíssima, e uma coisa que me chamou muito a atenção na sua biografia, achei muito filosófico até, que você conta que tanto seu pai quanto a sua mãe tinham profissões que as outras crianças poderiam desejar. De fato, toda criança, meus irmãos queriam ser bombeiros, né? Professor, não sei, mas eu acho que tem isso, né, do clássico, enfermeira, professora e Sim, tal. Mas que você, de forma contraditória a isso, quis inventar histórias, quis inventar mundos e sim, possibilidades. E conseguiu. sim, Aí, uma pergunta que eu te faço que tem a ver com o motivo da gente estar fazendo esse programa aqui. Esse programa é um questionamento sobre como é viver na corda bamba, quais são os limites da corda bamba, né, da vida de artista. Então, você, contradizendo, um pressuposto dado de família, você escolheu o seu caminho e você é uma grande vencedora. Como é atualmente, a sua vida, a sua corda bamba? Porque a gente investiga mulheres bem-sucedidas, sim, né, sim, e sim, muitas delas já vieram aqui, Maeve, Sandra, e falaram assim: "Eu continuo na corda bamba sim, da sim, gente, sim, porque A nada tá insegurança que a garantido". gente, essa insegurança emocional, né, que permeia a nossa vida inteira. É, e sim. que a arte tem uma coisa do risco, né, a gente escolhe a arte, algum elemento dentro de Mas a nós gente não desses seres humanos consegue. tem Sim. a ver com essa adrenalina, com esse risco, não é, né, não tem Hum, nenhum artista que É, fala: "Ai, tá dado, tô aqui, não, cheguei lá". Onde é lá, gente? é, Lá é Oz, E ao é, mesmo tempo a né. gente não consegue largar, né, porque é tanto amor, sim, quem trabalha com É, arte, assim, é é, tão bonito. é, Os faz escolhidos, né, sim, eu acho que é, tem um lance assim, sabe. Nós é. somos sim, escolhidos, assim, quem não é, já desistiu, Ah, já sabe, assim. é, desistiu, é. é, Mas a minha pergunta é assim, como é atualmente a sua corda bamba? Você tem, né, vários pratinhos, você segura diferentes sim, profissões todas dentro da mesma área de sim, artista. sim. Como é que tá o rolê hoje? Conta pra gente. Olha, eu acho que tem uma questão, né, de como a gente entende o que é ser uma mulher bem-sucedida, né, em que termos está esse sucesso, Sim, o que que a gente né. chama de O que que a gente sucesso? chama de sucesso? No mundo que a gente vive, eh, sucesso é trabalhar muito, então sim, eu tenho feito sucesso, porque eu tenho Opa! trabalhado muito. Opa, essa pessoa trabalha muito. Eh Mas eu acredito que se o sucesso estivesse mais confortável de verdade, no que eu acredito, eu trabalharia menos. Exato, exato. Eh, eu poderia escolher e trabalhar menos, né. Eu acho que para poucas pessoas que tenham uma garantia ou uma segurança prévia, seja de uma herança familiar, seja do que for, eh tirando essas pessoas, eu acho que a maioria de nós vai continuar sempre na corda bamba, porque nós somos profissionais liberais, nós Exato. precisamos trabalhar, Somos reféns da pejotização. reféns dessa coisa, né, desse sistema de trabalho que a gente tem, de uma grande instabilidade.
de uma natureza cíclica do mercado de renovação. Total. Exato. Então, assim, eu não sei quem não está na corda bamba, acho que essa é a pergunta, né, A corda bamba é o novo solo. Verdade. infelizmente, né, Infelizmente. mas a meu ver, hã, tem sido muito desafiador nos últimos tempos, depois de ter alcançado uma posição, eh, mais elevada dentro dessa cadeia produtiva, Sim. se tornou, mais difícil, por exemplo, eu ser convidada para trabalhar. É Como mesmo? assim? Sim, porque Fale naturalmente sobre isso. Como assim? naturalmente, né, numa posição de liderança, numa posição de comando, de decisão, de investimento também, né, desses agentes que participam. Se eu estou numa posição um pouco. Eu já comecei a trabalhar no audiovisual, que é onde eu consegui ter uma estabilidade, porque no teatro, né, gente? A corda bamba. Então, assim, Meio é, gasta, né? Ela cai, ela ela. quebra, ela É, rasga. é, mas conforme eu fui crescendo dentro desse universo, eu sinto que foi ficando mais difícil eu trabalhar. Porque naturalmente essa posição é uma posição que as pessoas são, no mínimo, mais criteriosas. Tá. E aí os seus critérios muitas vezes são critérios preconceituosos Sim. também. E eu sinto que ter alcançado algum destaque, relevância, na verdade, muitas vezes assusta e Entendi. distancia. Então a minha Como se corda você fosse ficando bamba. muito cara, Isso, exatamente. específica. Exatamente. E Tá. fosse mais fácil, renovar e que ou um reconhecimento, Uhum. mas ao mesmo tempo uma dificuldade de investimento e de concretude. Então eu acho que a corda bamba agora mudou, é outra É altura, outra que te mas leva talvez para querer produzir continua. as suas coisas? Olha, eu acho que eu produzo desde sempre, né, as minhas coisas. Eu Sim. comecei produzindo as minhas coisas, diferente talvez da maioria de nós que começa dentro de um grupo ou dentro de uma. Na verdade, eu comecei já produzindo as minhas coisas, então eu produzo hoje em dia o que eu acredito artisticamente, no audiovisual. Mas muitas vezes também é uma contingência, né, uma necessidade para viabilizar aquelas histórias que eu quero Que contar. você quer contar, claro, claro. Mas, eu gosto muito do desenvolvimento, eu gosto muito da direção, né, então não necessariamente precisam ser minhas produções ou minhas Sim, criações, né. sim, sim, E acho sim. que é justamente esse o desafio, porque também senão, eh se torna ainda mais difícil, né, É, essa Sim. posição. Eu é, ia te é, perguntar, é. Lu, sobre a importância da representatividade, de ser uma mulher trans escrevendo para grandes projetos do audiovisual. E se você sente que muitos projetos te chamam também para falar sobre o tema, Até porque você é um Sim, lugar de obviamente. fala, né. E é óbvio que você, múltipla do jeito que é, tem sim. possibilidade de Óbvio. escrever para qualquer projeto. Se você sente um pouco isso no audiovisual, e o que você acha. Estou emendando uma pergunta da Lari, gente, que Uhum. era muito parecida também. O que você acha que falta no audiovisual? Temas a serem abordados, Eu acho que a representatividade, ela é tão fundamental, assim, e transformadora no né? nível mais social, assim, porque se dizer assim, uma menina preta que escreve, sei lá, no interior da Bahia, vê a minha matéria Sim. na Caras, Que na lindo, né? Cláudia, na Marie Claire, e olha e fala: "Putz, eu posso então ser isso".
Se uma menina que está se entendendo travesti tem acesso a esse vídeo e vê nessa posição. Então, a representatividade, pra mim, ela realmente ela é muito transformadora Sim. nesse Sim. âmbito social. Na prática, e vendo, né, o mercado que a gente trabalha e entendendo também o sistema econômico em que a gente vive do capitalismo, a representatividade ela também foi se tornando um capital, se tornando um ativo. E esse ativo ele foi Fato. muito utilizado durante um período que durou pouquíssimo, na verdade, mas que a sociedade acredita que deu atenção a essa falta que tinha com alguns grupos sociais, Você acha que né. já que Eu acho a que a esse sociedade se eu sente acho que esse para mim isso esse é o comecinho do pois comecinho do pois comecinho é, que eu a gente acho que está a gente tem vivendo. um marco, hã, sobre isso, que é um marco civil, mas que eu acho que a gente vê o reflexo na arte, que é, hã, o o o o assassinato do George Floyd e todo o movimento Black Lives Matter. Uhum. E aí, como o audiovisual respondeu a isso, assim como a gente também teve, há poucos anos depois, o movimento Me Too, e a gente também teve um foco muito grande para as discussões femininas e feministas, e a gente vê e consequentemente de diversidade, e a gente vê que essas preocupações elas foram se esvaziando ao longo do tempo, Ele né. surfa um pouco na onda que está em alta, né, um Exatamente. pouco. É. E um pouco nessa questão social de tentar, resolver alguma coisa, né, quando não é porque tem uma travesti estrelando uma campanha de beleza, de Uhum. shampoo, que isso vai transformar a realidade da travesti que está, em situação de vulnerabilidade e de prostituição compulsória. Então uma coisa não anula a outra, mas é usada como uma justificativa para que a gente não reclame e cobre a transformação daquele outro cenário. Sim. Certo. Esse processo de, maquiagem, tanto da diversidade quanto da pretitude, e eu acho que em algum nível, do próprio feminino e feminismo, foi muito, focada com esses, né, gerada por esses movimentos sociais, um deles inclusive dentro da né, que é o Me Too, nasce dentro da própria Indústria indústria, cinematográfica, Sim. né, sim. isso de fato transforma por algum tempo os interesses e as pautas dessa indústria. Isso se reflete no mundo da publicidade também, Sim. né, que né, associa o capital diretamente, né. Sim. Sim. Acho que há um ápice na pandemia, inclusive, mas depois isso vai caindo, né, vai mudando o discurso, vai alterando a pauta, inclusive corporativa, né. Eu sempre digo sobre como os departamentos de diversidade, equidade e inclusão foram criados e muitos deles já foram extintos, né. Acho que o mais significativo foi o da Microsoft, há algumas semanas ou alguns meses. Mas que é um sinal muito negativo para o Sim, mundo, sim, né? Sim. sim. Como se a diversidade, a equidade, a inclusão tivessem sido alcançadas, quando na verdade está muito longe disso, Tá no né? comecinho do comecinho do Aí comecinho. muitos, né, incorporam os valores, que são valores estritamente humanos de diversidade, equidade e inclusão, ao ESG, né, que é uma sigla um pouco mais abrangente, né, que Uhum. envolve governança, meio ambiente, enfim, e que insere essa discussão social ali. Mas é um esvaziamento, percebe? Há Uhum. Claro, Percebo, sim, claro. né, sim. um rebaixamento Mas você no não ponto acha de que a se impressão que interessa. eu tenho é que
a dramaturgia, e aí eu tô falando da ponte para lá, eu tô falando de conteúdo mesmo, eu acho que exerce uma função muito mais efetiva, no meu ponto de vista, quando você tem séries ou novelas ou filmes ou enfim, coisas que de fato podem se perpetuar, né, que não seja uma publicidade e onde cada vez mais jovens possam se ver Sim. espelhados. Sim, mas é muito Você sente que também no audiovisual desafiador, Ainda né. tem alguém ganhando em cima disso também, Não, né. eu acho que para além, né, porque eu acho que ganhar em cima disso faz parte do jogo, Sim. né. Eu acho que você só tem que compartilhar os ganhos, né. Aham. Exatamente. Eu acho que o problema, ao meu ver, nesse sentido, é que essas pautas que foram muito caras, e essa não é uma opinião crítica a um sistema, de A, B ou C, na Uhum, verdade, uhum. porque todos respondem a uma audiência cuja métrica hoje é algorítmica É. e que, são de valores, números que são, assim, meio indiscutíveis. É sobre Aham. isso que a gente está falando Sim. e não sobre curadoria artística, Sim, né. total. Então, essa pauta social, digamos assim, que teve um ápice há alguns anos atrás, de termos grandes personagens negros, grandes personagens LGBTs, ela foi diminuindo, né. Uhum. E é interessante porque você vê, algum desses projetos que você citou foram realizados há muito tempo, De quando que vocês né. filmaram o Da Ponte Pra Lá? Não, o da ponte pra lá acho que foi 1 ano e meio atrás. Tá. Você diz Mas dos que a gente citou, de sessão de é, terapia. exatamente. Então eu acho que o ponto é que séries, por exemplo, hoje estão sendo desenvolvidas com protagonismo trans, ou que séries hoje estão sendo desenvolvidas com protagonismo negro, né, fora de estereótipos ou recortes Sim. geográficos que nós já, vimos várias vezes. Sim. Então, Aham. eu acho que de fato, tem alguns produtos que são frutos daquele momento Aham. histórico Entendi. que já passou Sim. Que e que pena. passou muito mal resolvido, ao meu ver, Aham. porque as discussões não foram resolvidas. Talvez porque sejam discussões que a gente não vai resolver enquanto humanidade, não sei. Talvez esse seja um desafio civilizatório um pouco mais complexo. Mas, de fato, fingir que se resolveu, para mim é pior, O que que né? você Claro. gostaria de ver, Lu, nos Olha, projetos, nas séries e eu gostaria de ver tudo, porque eu consumo tudo, eu escrevo sobre tudo. Uhum. Então, eu só gostaria de ver a possibilidade de mais riscos, por exemplo, porque através do risco você traz a inovação, né? Historicamente, foi assim em Hollywood. Uhum. Historicamente, foi assim na televisão brasileira, por exemplo, para falar de dramaturgia nacional e de algo que é muito próximo. No entanto, nós vivemos um tempo em que, de fato, a gente responde a investidores. Se antes nós tínhamos questões ideológicas, com grupos de mídia, com propriedades privadas, com famílias, Aham. né. Nós já assistimos Succession, né, então Opa! podemos sem spoiler, né, então nós já vimos que isso já passou, né, e aí tudo virou investimento. Aham. E os investidores, eles querem retorno, porque eles investem em absolutamente tudo. Sim. O que importa é o retorno, Mas aí que eu te pergunto, e a Lu produtora, que de né. repente pode estar num pitching falando exatamente isso e defendendo que uma dramaturgia sua, um roteiro seu para uma série que envolva tudo que você queira falar, tem potencial para ser rentável? Mas é isso que a gente faz o tempo Tá, todo, Nicole, né. A O luta é tempo essa. todo. a luta é essa, O né. pitching é diário, É, né. O sim. pitching é diário. Mas há também uma necessidade, pelo menos eu tenho esse pragmatismo
de entender o que está acontecendo, o que está Uhum. acontecendo, qual é o movimento de mercado, né? Tem uma coisa Sim. super interessante, eu não sei se né, nós todas somos atrizes, então acho que é interessante. Esse ano, a temporada na Broadway é a temporada com o maior número de astros de Hollywood que a Broadway já viu. E isso é muito interessante, isso Ah, foi não tema de, sabia. isso foi Legal. tema de notícia. É, e é muito interessante porque há uma justificativa dos atores e atrizes de que eles foram em busca de uma complexidade maior de seus personagens, de oportunidades mais arriscadas do ponto de vista artístico, e por isso voltaram às As origens e foram origens. para Broadway. Na prática, há uma questão objetiva, porque o número de produções em Hollywood caiu muito. No pós-greve também, né? Exatamente. Sim, E aí houve a necessidade deles buscarem recursos em outro sim, lugar, e sim. por isso Se foram para você o não está emendando teatro. um filme no outro, você tem uma Claro. agenda que você pode, de Sim, repente, e estar em se cena, você né? é esse ator famoso hollywoodiano, ou ator famoso televisivo na versão Uhum. brasileira, cujo capital, de público vai se converter em bilheteria de teatro, de fato, isso se torna um É investimento mais rentável. mais Claro. rentável. Num momento de crise, Sim. se torna uma saída, né? E aí o teatro vem salvar algumas pessoas do audiovisual. Eu acho isso muito curioso, É, porque é uma é, volta para a gente que conhece a é, história, é, é uma é, Exato. volta. é. E eu vejo isso acontecer numa escala muito menor, mas Aqui até aqui. também. Então, Dançar conforme a música, né? dançar conforme a música. E entender o quanto esse mercado está em transformação, Sim. o quanto a gente está precisando se acomodar no meio dessa transformação. Uhum. E de que a gente está discutindo muitas vezes, não com curadores, não com diretores de programação, não com. Mas muitas vezes a discussão é com um número, É. é com um robô, é com o resultado concreto Sim. dos É. investidores que, Os players, né? né, Sei lá. que eu sempre, a gente sempre brinco, né, que são a maioria, né, homens brancos, Claro, cisgêneros, Sim, claro. do claro. Texas. Do Então, Texas, assim, do Mato Grosso. é, Do Texas é ótimo. De Goiás. então, É. assim, com todo o respeito a todos esses lugares que a gente citou, Sim, mas só claro. como um imaginário, né, É. enfim, de lugares que não tem talvez um foco tão grande por discussões e pautas mais ligadas Sim, a sim. esquerdas e questões sociais. Então, eu acho que é um momento complexo. Eu acho que é Super. é um momento de corda bamba, sim, mesmo dentro do Sim. audiovisual, né? Nós vimos uma bolha do streaming, né, É. acontecer, É, como é. várias bolhas econômicas, o streaming também foi uma bolha, né? É, para quem vem, eu sou da Então, década sou de 74, né, então, assim, eu vi, eu tinha apenas a Globo como possibilidade, depois veio a Manchete, SBT sim, Record e tal, eu vim para São Paulo porque eu queria estudar teatro, eu queria ser uma atriz de teatro e tal, aí de repente a gente tem esse boom, não, tem Netflix, tem Amazon sim, Prime, tem Disney, tem isso, tem aquilo, e aí daqui a pouco esvazia, né? É não porque tem mais isso nada. veio seguido ainda de uma pandemia, Sim, Sim, a gente aqui no Brasil do Bolsonaro, então é uma sequência de mudanças, é. muito no nosso grandes. meio cultural muito grande. Muito grande. E falsas pistas, né. "Ai, agora vai ter um Vai monte ser de isso, teste. Ah, não, não, não. Ah, agora vai ter um monte de série. Não, não, Agora o mas aí streaming não. vai bombar, É agora o streaming agora sai do Brasil. Agora exatamente. exatamente. Aí eu acho que muitos atores que, por N motivos ou até por privilégios, vinham, levando uma vida de ator em que o telefone toca, começaram a pensar: "Não, sobre o que O que eu que que quero eu vou, falar? O que que eu vou fazer? Que peça que sim, eu quero fazer? Ah, não tem patrocínio, foda-se, eu vou fazer, eu sim, quero fazer, eu sou ator, eu preciso sim. estar no palco", né. Então eu acho que a gente tem uma nova leva aí de uma geração, entre, sei lá, o 30 que e n muitos, 40, 50 anos, que estão se produzindo, porque querem
Sim. querem atuar, E é isso, precisam, né. talvez até enxergar o copo de água um pouco mais cheio, porque isso traz a possibilidade da gente querer falar sobre o que realmente é relevante pra gente e não aceitar Exato, só os papéis que são dados. exatamente. Vem cá Sim, trabalhar sim. na série tal, É, vem é, cá é. atuar nessa peça. A gente fazia muito isso É, antigamente, acabava aceitando Sim. é. por demanda. Vem ser E mãe da hoje em dia a gente adolescente, da quer décima falar. quinta adolescente que você é mãe, chega uma hora que você fala: "Isso daí Sim. é de narrativa sobre as mulheres da minha idade, É, e, né, e a menopausa e sim, tudo", sim, né. sim, sim. Enfim, É. Eu queria saber, Lu, um quem tem pouquinho perguntas do da seu live. processo. Vocês estão em processo ainda de adaptação do Torto Arado? Não, o doutorado já encerrou. Já Já encerrou? entregou? Você pode falar alguma coisa como foi essa mesa de roteiro, esse Aquela que você pode projeto? Eu falar. estou ansiosíssima que é a adaptação do livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Sim, A responsável por essa adaptação são 5 mulheres pretas, é isso? sim, E eu sim. queria saber um pouquinho como foi, então, porque a gente está muito ansiosa. É, eu acho que estamos todos muito Todos. ansiosos, assim, Baita para história, né? assistir Torturado nas telas. Acho que cada pessoa que leu o romance imaginou Sim, a sua fazenda, Essas irmãs imaginou essas maravilhosas, personagens. essa avó. O desafio para mim foi minha primeira chefia oficial numa sala de roteiro. E eu fiquei muito feliz, obviamente, quando eu recebi o convite, quando eu entendi que tinha sido escolhida, e ao mesmo tempo preocupada em como seria a minha relação com esse processo, já que era mexer em algo que todo mundo estava muito apegado e muito É uma com a expectativa sua. grande, né, lidar com a Isso é expectativa do muito outro. pesado. Sim. E eu lembro que todo mundo me perguntava, mas como você vai fazer não sei o quê? Mas como É, é, não é, sei o que lá. é. É uma é responsabilidade, uma né? responsabilidade, porque tem uma expectativa muito grande em Claro. cima. Sim. Vocês adaptaram para série? Para a Para série. série, o projeto é do Heitor Dália, diretor, cineasta. Sim, Ele é o detentor dos direitos do Torturado. Ele foi super visionário em adquirir su esses direitos logo no início, total. em ver a potência que essa obra teria, né? E de fato ela ganhou o mundo, né? E se tornou não só o romance mais vendido do Brasil, né? Mas eu acho que o Torturado é um romance de geração também, É, no sentido de que ele fala com a gente, e com a sim. gente que é talvez dos 25 aos 45 ou dos 25 aos 55, não é tão pouca gente, não é um recorte, né, jovem, mas ele fala com quem viu o que aconteceu no Brasil. Eu acho que fala com quem viu essa transformação, Sim, com quem cresceu num mundo onde era comum ver uma funcionária empregada doméstica e na casa de uma coleguinha e ouvir que ela era da família ou sim. que ela era sei lá o quê. Então nós vimos esse mundo e estamos vendo a A transformação transformação. dele. É. Então eu acho que o Torturado ele dialoga um pouco com isso, Com o com momento com que a esse gente vive. momento. É, E com uma possibilidade de esperança no momento em que também precisávamos muito de muito. esperança. Eu acho que o Torturado ele nos uniu de alguma forma socialmente. Total. E eu acho que ele ajudou, inclusive, a preparar a eleição que veio a seguir. E então eu acho que ele tem uma força e uma relevância histórica, assim, abissais. Aham. Mas quando eu fui adaptar o Torturado, eu tive um contato com o Itamar, e o Itamar muito generoso e muito compreensivo do processo de criação, de escrita. Ele me deixou tão à vontade, tão segura, Aham. que durante um ano e meio, foi um processo longo de adaptação,
durante 1 ano e meio, eu estive, né, mergulhada dentro de Água Negra, dentro daquela fazenda, convivendo com aqueles personagens, hã, mas com muita segurança no caminho que eu tinha tomado e nas pessoas que eu tinha convidado para estar comigo, Você que que escolheu a foi uma mesa, escolha, a sala de uma roteiro? uma 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 escolha. O Itamar é um homem negro, que vivenciou e viu, trabalhando no INCRA, aquela realidade que ele retrata, que ele testemunha, e que traz essa saga, né, familiar, que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, Sim. para esse contexto. Sim. Mas quando eu pensei em adaptar, me veio muito forte, justamente para me afastar de toda expectativa, etc., me veio muito forte o desejo de ir pro mais, não sei, o termo mais mais profundo, talvez, seria as raízes dessa história. E aí me pareceu natural que a sala seria só de mulheres negras. Me Sim. pareceu que seria Sim, natural Sim, faz todo que sentido. era essa sala. claro. Mas o que pouca gente Foi você que sabe, propôs. sim, mas o que pouca gente sabe Hã. é que eu obviamente fui questionada sobre isso, e eu fiz entrevistas com roteiristas homens, eu fiz entrevistas com pessoas brancas, Ah. para voltar, porque eu falei: "Bom, eu tenho realmente que estar aberta para Uhum. possibilidades". E não Eh, consigo imaginar outra possibilidade, Lu. mas voltava e falava assim: "Não, essas histórias são das Iabás, assim, deixa elas contarem". E aí eu formo esse grupo, primeiro Maria Chu, Renata de Carmo, Ceci Alves, depois entra a Viviane Fernandes e, por fim, a Alice Marconi. E aí esse grupo para mim é muito mágico, porque de fato o que eu queria nesse processo, pelo menos do ponto de vista interno, eu alcancei, que era buscar essas raízes, essa ancestralidade, essa força feminina muito Uhum. presente na adaptação, graças a essas mulheres, graças à Sim. reunião dessas mulheres, né? Esse grupo que se juntou para recontar essa história, porque adaptar não é só uma transposição, né? É uma tradução. E Uhum. essa tradução, ela é muito complexa, ela pede Claro. coisas que não estão lá no livro, Sim, né. exatamente, é. E essas mulheres que deram Uma essas criação. coisas pro Torturado da série. Então eu espero que essa série possa ganhar as telas muito em breve, eu acho que muita gente tem esperado por isso. Nossa, Muita, muito. nossa. A gente. Infelizmente, né, essa crise que nós estávamos conversando agora há pouco, Aham. sobre, o audiovisual, afetou um projeto como Torturado, então Claro. hoje eu não sei quando o Torturado vai estrear, eu espero que muito em breve, porque é uma série linda, necessária, que todo o mundo quer ver. E vai ver. Mas eu espero que o público possa ter acesso a essa história criada por essas mulheres a partir desse romance lindo do Itamar, que todas nós amamos. E tenho certeza que o mundo inteiro quer ver, Com então certeza. Sim. E a previsão de isso ser filmado e vir para as telas demora? eu acho que depende de tantas variantes que eu sou incapaz de calcular. Tá, entendi, entendi. O roteiro tá entregue. O roteiro está É isso que importa. entregue, sim, o desenvolvimento foi completado ao longo de 1 ano e meio, eh, e o roteiro está escrito, está E a lá. gente fica aqui segurando a nossa ansiedade. Bom, recadinho da Larissa Ferrara para você. Ela disse: "Lu, infelizmente eu tive uma oportunidade de trabalho no dia de hoje que eu não pude recusar e a gente não quis desmarcar com você, que não seria elegante. Você sabe bem como é a vida artística, mas nos conheceremos em breve, tenho certeza. É um enorme prazer ter você aqui no Corda Bamba. Lu, seu currículo é magnífico. Sua trajetória parece que foi escrita em formato de jornada da heroína. O que te motivava a continuar,
mesmo com todas as adversidades que você encontrou na carreira artística como atriz, dramaturga, roteirista e diretora. Qual a sua mola que nunca te deixou desistir? Eu acho que o teatro e depois o audiovisual, né? Mas o teatro principalmente, como eu disse, ele é meu idioma, ele é minha pátria, é muito meu lugar no mundo, assim, em todos os sentidos. É onde eu aprendi a ser humana, é onde eu discuto o que é essa humanidade até hoje, né? Então, eh, nunca houve uma possibilidade que não fosse essa. Certo. O que existiu sempre foi o desafio para que essa possibilidade Se se viabilizasse. viabilizasse, para que essa Sim, possibilidade se mantivesse muitas vezes, porque o que a gente tem conversado desde o início do programa fala um pouco também sobre um desafio que a gente fala sobre a ascensão feminina, ascensão negra, ascensão de alguns corpos trans, mas a gente tem uma dificuldade de ver o que existe depois da ascensão, que é a manutenção. é A isso. manutenção é muito mais difícil que a ascensão, porque a ascensão está ligada naturalmente a um movimento de ápice, Aham. e de interesse, que é o movimento da novidade. Sim. E que dentro da lógica deste mercado, né, logo após o vencimento, há o descarte É. e a renovação. Sobretudo de nós mulheres, sobretudo das mulheres que têm marcadores sociais, quanto mais interseccionalidades, mais complexa é a manutenção de si Uhum. nesses espaços alcançados após a ascensão. Sim. Então, seja agora, né, nesse momento, ou seja na corda bamba de antes, que era mais básica mesmo, né, assim, Uhum. Mais sobrevivência, né? mais sobrevivência. O desafio sempre foi, tá, como vou continuar fazendo arte, continuar contando histórias, continuar dentro disso aqui que está acontecendo, né? E, e eu acho que também a partir disso, dessa necessidade, também vou descobrindo outras possibilidades, né? Eu vou acumulando várias Eu ia falar né? isso, eu opções. quero te É. interromper, quero É. te ouvir muito, mas o que me parece que você é muito corajosa. É. Sabe, porque eu assisti o primeiro episódio que você dirigiu, da Ponte Ponte pra pra Lá. Lá, Sim. que Eu amo incrível essa série. a É. direção. Maratona. E aí, assim, eu já vi tanta coisa que você roteirizou, eu já vi trabalho seu como atriz, agora você como diretora, e eu até falei pra Nicole, a gente estava conversando sobre você, ai, vamos, né, fazer o que a gente vai fazer a pergunta. Falei, cara, é muito corajosa, eu quero saber de onde vem isso. É. Uma força mesmo, É. sabe, em não desistir. A gente tá num meio artístico que é dificílimo se manter, Sim, sabe? sim. Importantíssimo ser múltipla, fazer um É pouquinho de cada importantíssimo ser coisa, e múltipla. você faz com maestria. É. Sim, Então, sim, enfim, a gente tem essa visão assim de você, sim, sabe? E eu imagino Sim. que nem Não sempre só tenha a sido gente, acho que as fácil. pessoas que sim, assistem o nosso sim, programa sim, têm essa visão, né? Exato, sim. e eu imagino que nem sempre tenha sido fácil. Não, em Não. definitivo, né? No geral é difícil. É o que eu falei, já foi É, difícil antes, acho que é difícil é, agora. é. É, eu não sei, é muito. Posso fazer uma perguntinha? Tem alguma coisa que você ama mais fazer? Atuar, ou escrever, ou dirigir? Ou ser Você jurado de tem esse Michel. lugarzinho do coração? Não, porque pra mim tá muito ligado. Pra mim eu sou. Não sei, escrever e dirigir sempre foram coisas muito endêmicas. E aí, quando eu encontrei a direção, fez sentido. Então, eu não sei. Mas o que eu faço mais hoje, assim, o que eu estou mais dedicada a fazer hoje é dirigir. Eh, mas não tem uma preferência, uma hierarquia. Eu atuo muito menos, porque me convidam muito menos, e porque, verdade seja dita, ganha-se muito Ganha-se menos muito também. menos. Então, assim, Ganha-se muito é menos. realmente, eu não trabalho tanto como atriz,
Mas não tem uma hierarquia de Acaba se preferência, não. expressando de É, todas as maneiras, mas eu né. acho que hoje existe existe sim um encaminhamento, um foco na direção, né, É. O da Maravilhoso. Ponte pra Lá especificamente. foi a sua primeira direção no audiovisual, não? Na verdade, eu já tinha No teatro você dirigido. dirige desde sempre, né? Sim, eu dirijo desde. Esse ano eu completo 20 anos como diretora e dramaturga. Estreiei em Uau. 2004, primeira peça profissional nessas funções. Eh, no audiovisual eu já tinha feito publicidade, eu já tinha dirigido Dirigido publicidade, publicidades, tá. nunca tinha dirigido uma obra seriada ou mesmo uma obra curta. E aí veio o convite para o Da Ponte para Lá, que eu já tinha feito parte da sala de roteiro, numa posição criativa muito específica e necessária para esse projeto, que Sim. trazia, né, discussões sobre as identidades dos seus protagonistas ali, Uhum. que também me atravessam, então eu pude contribuir Que de atores uma forma muito maravilhosos, hein? efetiva. Sim, né? Jovens e Jovens e maravilhosos, É. né? maravilhosos. A Gabs Assim, eu conheci no Biônicos, que eu fiz sim, também, eu sim. babava por ela e, É, gente, que são entrega maravilhosos, que né? A Gabs, que fazia a nossa protagonista. o Vitor Eh, também, né, sim, o Vitor Lian, que foi o ator que faz o Ícaro. escolhido através Sim, de testes para viver o personagem protagonista trans. Além do João Guilherme, da Sim, Esther sim. Tillman, da Malu, né, da Manu Morelli, enfim, é um elenco muito brilhante de jovens que nós fomos descobrindo com a ajuda da Ana Luísa, pesquisadora de elenco, que, né, diretora de casting, que nos Sim. ajudou. e você faz Fizemos como atriz muitos também. testes. Você faz a Faço uma participação. maravilhosa! Sim, 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 eu faço uma pequena participação. Eu queria estar ali, né, do outro lado, foi uma delícia Claro. também, porque estar no set em outra posição, ser É. dirigida pelo meu amor Giovanni Bianco, que foi uma delícia. Tá com a Manu e com a Gabs contracenando, Aham. nessas meninas que eu, né, amava e amo como diretora, poder estar ao lado delas como atriz foi Sim, muito sim. divertido, foi Ah, eu muito bom. imagino, imagino. Foi E uma assim. pergunta que, enfim, você se alonga se quiser, mas, jurada de prêmio Shell É. é outro é uma outra coisa, né. Eu sei que você É, teve o seu blog, né, você foi crítica sim, durante muitos anos, você assistia muita coisa, a sua escrita era muito levada era legitimada, né, as pessoas falavam: "Ah, sim, né, sim, sim. cadernos teatrais, né, A cadeira isso. teatral, é. Isso. E você ainda tá como jurada ou você ficou um tempo? Não, eu fiquei 2 anos e saí esse Porque eu imaginei ano. como é que é a agenda dessa pessoa? Como Pois é que ela é, assiste Pois é. teatro, gente? Que momento. pois é. Momento. Mas foi muito curioso, porque, realmente eu estava sentindo muita falta do teatro. A pandemia estava, né, chegando ao fim, Aham. finalmente. Eh E aí veio esse convite e eu não tinha como não aceitar, porque era isso, quando o teatro me reivindica, ele me reivindica de vez em quando, É. assim. Ele me convoca para mim, é que nem um alistamento mesmo. De vez em quando ele me convoca. Me convocaram, eu fui, assim, eu entendi que eu não podia Dizer não. dizer não. E que seria importante, como foi de fato, para alguns marcos, para algumas conquistas, de comunidades que muitas vezes não foram tão reconhecidas em premiações como Sim, essa. sim. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de trabalhar com o time que tinha de jurados, e de poder ter um pretexto para me obrigar a ir ao teatro e Adoro, justificar eu sair correndo do adoro. estúdio, da Hã. gravação e ir para a peça. Eh, mas foi de fato muito desafiador, Por uma ao questão de longo desses agenda, 2 né. anos Você tem que dar conta equilibrar. de assistir o máximo que for Você possível, tem que né. dar conta de assistir o máximo possível. É óbvio que tem alguns critérios, objetivos que as produções precisam cumprir para que se tornem elegíveis, então Sim, você, sim. né, Tempo mínimo, né, de estar em eh cartaz. mas, para além de ver tudo o que está acontecendo, que é tão difícil, porque é uma cidade, felizmente, com uma ebulição muito grande,
No meu caso também existia naturalmente uma demanda reprimida, né, muita gente esperava que eu fosse ver ainda mais coisas, né, Uhum. para poder, enfim, é muito, e não dá para ver Não tudo, dá, é infelizmente, impossível, é né, impossível. e eu também voltei, né, quando eu voltei a ver teatro depois da pandemia, eu me deparei com uma realidade teatral que era da lógica da estreia e das produções de 3 semanas ou 4. E É, então, assim, ficava desesperador sim, pois acompanhar. é. E às vezes no E mesmo As dia peças 2, 3 ainda estreias. estão com exatamente. temporadas curtíssimas Não, ainda. as temporadas É, estão cada vez mais curtas Curtíssimas. e você tem uma questão que é um problema mesmo, estrutural, de que nós mudamos a produção teatral para a lógica da estreia, né, e não da voltamos para a discussão da manutenção, né, e não da Exatamente. e não manutenção. da Então a gente se manutenção. interessa, a gente só tem investimento para estrear. É, Então, para você ser bem-sucedida, você precisa estrear muitas coisas ao longo do ano. exato. Só que como você vai se aprofundar como atriz ou como Nunca, não diretora vai se em aprofundar. 10 espetáculos que você está tendo que fazer, porque você tem que ganhar um prêmio aqui, você tem que ganhar um edital ali, você Pois tem que é. fazer aquela peça daquela instituição acolá, Sim. para juntar tudo para conseguir. Não vai estar rolando. Então foi uma realidade teatral que eu me deparei, porque eu já assistia muitas peças, assistia 200 peças por ano por causa do caderno teatral como Sim. crítica, eu já estava acostumada. Mas aí quando eu voltei, e aí as peças eram isso, eram 3 semanas, e às vezes elas não voltam nunca Nunca mais. mais, nunca Que mais, que é dó, uma né? E aí É aberração, uma você dó. fica, e é né. desesperador. A gente fica um pouco refém, o Oswaldo Mendes fala isso, né, que o Sesc ajudou a gerar um teatro natimorto. E você tem aquela verba para fazer aquele cenário, aquilo tudo, aquilo vai para um depósito ou vai ser jogado fora depois e as peças não voltam, porque não tem o mínimo de capital para circular. Os editais não dão conta, a gente sabe disso, né. Então, assim, isso é um tema para um próximo programa que a gente vai te convidar para falar sobre produção teatral paulistana. Mas Pois é. Lu, tem uma perguntinha da Lari, mas Depois eu também queria fazer aquela surpresinha. maravilha. É uma curiosidade minha também. Quando você a Lari está num projeto, pessoal dela, escrevendo um roteiro também, muito sobre a experiência que ela teve com a mãe dela, que acabou de falecer. Eh, eu queria, saber como nascem as suas ideias, se são de experiências pessoais, de passagens, do que você escuta, histórias de amigos, assim, você tem uma de onde nasce? Olha, são muitas coisas, né. Isso é muito legal, né? É, eu não tenho uma nascente de estuário, assim, que é única, eu acho que é um delta, se multiplica. Uhum. Então, elas às vezes nascem da experiência vivida, que certamente se elas não nascem daí, essa experiência vivida vai contaminar de qualquer jeito que virá. Tem muito da gente, Tem né, no que a muita gente escreve. gente. Elas às vezes vêm, mas eu acho que, resumindo, elas vêm de estar atenta. Às vezes atenta a mim mesma Uhum. e ao que está acontecendo comigo e achar que isso pode ser relevante e interessante, como estar atenta ao meu redor e o que está acontecendo com a pessoa que está do meu lado, o que está acontecendo com a pessoa que eu estou lendo uma notícia no jornal. Tá. Então as ideias já vieram de diferentes origens. É comum em roteiros seus ter, tipo, alguns eventos de coisas que você de fato vivenciou? Olha, não é tão comum Não. não, não é tão comum quanto as pessoas acho que imaginariam. Não, eu acho que isso vai de perfil, né, vai de Vai de perfil. A perfil, Ângela, eu trabalho muito com a Ângela Ribeiro. sim. Ela tem uma coisa que ela gosta de colocar frases, Eu situações, gosto também. diálogos do que ela vive, mas É. é uma coisa dela, assim. Não, eu faço uns easter eggs, assim, eu coloco umas brincadeiras, eu faço umas referências aos amigos, às amigas e tal. Tá, tá. Mas, não tenho necessariamente uma transposição do meu. Tá. Eu não faço um roteiro de depoimento, porque eu faço isso desde criança, quando eu nem tinha experiência e vivência, então eu nem Sim, podia usar a sim, vivência para sim. É, escrever. Eu é. escrevi através da observação. Sim, E sim. E do a que aque capacidade de fabular Não, também, e do que né, aquele de olhar lúdico para aquelas situações que não eram de vivência minha, mas sim do que eu aham. estava vendo, trazia, como traduzia, como lia. Eu acho isso tão interessante pensar que É.
Eu acho que eu escrevi sobre amor antes de amar, por exemplo. Se é bom ou ruim, não sei. Que Mas interessante isso. tá lá. Tá lá. Então, me perdi um pouco. Que bom, né? Bom se É perder, tipo assim. ótimo, é ótimo. Você A ajuda a me gente achar, falou amiga. muito aqui, né, a gente falou priorizou muito a questão da roteirista, dramaturga, a jurada, a diretora, e agora, para as pessoas que estão assistindo a gente queria compartilhar com vocês um presente em primeira mão para você. Oh, Meu bem, me conte daí, como vai você? Meu bem, volta pra mim, me conta o que aconteceu. Faz tempo que não escuto tudo que não queria ouvir. Nas noites te chamava, enquanto o silêncio falava. Faz tempo que procuro razão pra tudo aquilo. Nas noites ainda te encontro, no frio desse quarto. Meu bem, não foi bem assim. De que lado você está? Meu bem, me tira daqui. Não ignore o meu cantar. Faz tempo que eu fujo, não quero lembrar, mas eu não consigo. Meus olhos marcam as horas em outro fuso. Faz tempo que eu me recuso, não quero nenhum direito a menos, nenhuma a menos. Se você vier então, cantaremos juntas. Que lindo! hum. Ah, não tinha visto. Que Você não tinha visto? lindo! Eu sou muito amiga da Não Marina tinha visto. Fontinelli, que é amiga Sim, da Nathalie, a Nathalie que colocou a gente em sim, contato, Nathalie sim. Suzemil, que é Que uma faz esse filme que faz lindo. esse filme com você, com a Cacá também, Carolina Sim. Mânica, e Ai, que elas me lindo. contaram, né, dessa oportunidade de ter você nesse set. Conta pra gente um pouquinho do quem era essa personagem, quem é essa mulher maravilhosa aí cantando. Justamente no meio de tantas coisas, a Mari me procurou eh, com esse roteiro e falou que estava, né? Eu até, no primeiro momento, quando me mandou o roteiro, eu acho que para eu dirigir ou alguma coisa do Aham, tipo, né? aham. Demorei um pouco para entender que era para atuar. Aí achei super legal. E aí eu falei assim, nossa, mas ela canta, né? Tipo assim, né? E ela falou, não, não, mas a gente quer que você faça e tal. Eu falei assim, não tem certeza? Eu posso te ajudar com alguns nomes. Eu lembro que eu acho que cheguei a falar isso pra Mari. Eu posso te ajudar com alguns nomes Tirando da reta. porque então foi muito especial pra mim. Ver agora é especial porque de fato é isso. As pessoas não lembram que eu sou atriz e é um pouco Agora elas vão lembrar. Sim. da onde tudo Tudo começa. começou, né, e que linda essa atuação, É, nossa, que e o lindo. filme da Mari é muito bonito, né? É uma pesquisa sobre esse período histórico terrível da ditadura, que a gente tão pouco, na verdade, diferente dos nossos vizinhos argentinos, tão pouco tivemos produções Sim. É. que contem esse período. E Então, acho vocês que por isso, filmaram no DOI-CODE, né? sim, eu acho que por isso que a gente esqueceu, porque a gente não contou essa história. É, E por isso a exatamente. gente teve uma população que esqueceu o que a E gente viveu. desconhece, né, tem uma E geração que tem jovem uma que versão desconhece. É, distorcida dessa é. história. Então, quando vê esse roteiro, um roteiro, né, baseado em 3 personagens femininas, em 3 mulheres que se encontram presas naquele momento
no Doicode, e cada uma delas vinda de um lugar, e essa personagem é uma cantora da noite que vai para a presa, né? A gente não entende exatamente a motivação, mas o fato é que ela está lá com aquelas mulheres. E aí você ter. Também foi muito simbólico para mim, porque é representar de alguma forma a arte no meio daquele É, contexto, porque a é. gente tinha a personagem da Carol, que representou, acho que a resistência, que representa a A luta juventude mais da luta. armada. Sim, sim. eh, a Nathalie, que tinha uma coisa da intelectual, da jornalista, Aham. e tinha a Preta, que é essa personagem que eu faço, eh, que era a artista, e que estava ali Sim, através da arte. sim. E essa cena é curioso você ter que. Bom, você é muito amiga da Mari mesmo, porque é o. É Eu achei o. que a Mari fosse me mandar uma cena das 3 Sim, sim, nos sim. porões, Essa né. cena é um grande. Enfim, não vou falar, mas enfim. Então é muito especial, acho que esse projeto é muito. E é um projeto que num momento em que eu estava muito desgastada com o mercado audiovisual grande, do mainstream, dos grandes números, das estruturas, né, Sim. monstruosas para se movimentar, a Mari e o grupo da Mari, né, a Celina, que é a pessoa que fotografou essa é uma obra É de uma arte obra essa de cena, arte essa né? cena, Essa gente. diretora de fotografia, a Celina, nós nos conhecemos fazendo fotos para uma matéria e aí ela me indicou para esse projeto, né? Aham. E ver a Celina trabalhar, ver a Mari, ver todos os envolvidos da produção, São jovens, são muito formados há pouco tempo. jovens. É. Nossa, assim, para mim foi revolucionário, É assim. lindo, E eu né. só consigo me lembrar do meu pé todo cheio de terra do doicode, toda suja, Aham. é, e me sentindo tão viva como eu não me sentia há tanto tempo. Então, assim, é tão legal, né? Porque é de onde É, não tem é. dinheiro, é É de onde isso, não Ah, é isso. vem de outro lugar, né? Uhum. Vem de outro O lugar. que a gente recebe não é daí. As pessoas Não. acham que é, né? Mas não é. tem É. previsão para estreia? Ano que Ano que vem. vem vai rodar os festivais, chama Legal. Subterrânea, Super e eu legal. tô louca pra ver. Ela só me Né? deu esse eu falei assim: É, "Ai, Esse esse spoilerzinho. é, spoilerzinho, né". Eu falei que você era a nossa sim. convidada e Ah, que tal, e ela legal. deu Eu com fiquei super alegria, feliz. super Posso feliz. fazer minha Só a última, porque última agora o nosso pergunta? querido Pedro vai nos matar de fato. Vai. Eu queria, Lu, só que você deixasse, eh, uma dica, uma sugestão para as meninas que estão escrevendo, as jovens que começaram agora, que têm o sonho de escrever para TV, para ver seus filmes rodando os cinemas, o Brasil, que tem suas histórias para contar, se existe um caminho possível, o que que você Caminho diz não desistir, né. com a sua experiência, enfim, que é realmente É Exemplar. difícil esse caminho, né? Hum. difícil, né? Raro, único, muitas vezes usado como cortina de fumaça. Então, eu acho que hoje, mais do que incentivar, que eu acho que isso está posto, né? Escrevam, escrevam, contem suas histórias. Façam o mundo ouvir o que vocês têm a dizer. Eu acho que um ponto para mim é justamente o que Nicole brincou. Não desista, É, no fim das contas, porque eu acho que as adversidades vão vir, né. vão vir e vão vir muitas e cada vez maiores. Quanto, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades trazem grandes invejas trazem grandes infortúnios trazem grandes dilemas, e assim você vai. Então eu acho que o que eu falaria seria justamente não desista, porque vão tentar fazer você desistir. É da natureza do processo. Se você quer contar histórias profissionalmente num mercado como esse, é da natureza. Não é porque alguém é ruim ou porque alguma empresa não preste, e sim porque é da natureza desse mercado. Então não desista mesmo. Acho que é esse o
o recado isso. mesmo. É isso. Não desista. Comece, obviamente. Comece, Mas uma sim. vez que começou, não desista, porque é da natureza do processo que, né, tudo vai tentar te levar a desistir, Sim. né? E Ótimo. desistir de muitas formas, como nós vimos a maioria dos nossos colegas de turma de teatro Desistindo. desistirem. Sim. E o que faz Clássico, né? estarmos nós três juntas aqui e É. não elas, não é o fato de sermos melhores, Não. é o fato de não termos desistido. É isso. É isso. Ai, que lindo! Você, pra gente finalizar, e antes eu quero falar uma coisinha, tem algum projeto seu em breve que você queira aproveitar esse espaço para divulgar? Eu sei que tem os Meninos da Candelária, que vai estrear em breve, que a gente deu uma Sim, investigada. dia 30 de outubro, na Netflix, estreia uma minissérie chamada Os Quatro Os da Quatro da Candelária, Candelária. que é o retrato dessa chacina Nossa. horrorosa da Candelária pelo ponto de vista de 4 crianças. E um ponto de vista lúdico. E eu fui uma das roteiristas dentro de uma sala de roteiro, Sim. mas eu tenho muita felicidade com a contribuição desse projeto, que vai estrear agora, uma minissérie, no dia 30 de outubro, na Netflix. Fora isso, agora, eu não sei quando vai ao ar aqui, mas enfim, no dia 5 de outubro, tem a estreia mundial do Insubmissas, que é o primeiro longa que eu dirijo. É uma antologia, na verdade, somos 4 Uau! diretoras. Ana do Carmo, Júlia Caterine, Thaís Amor Divino e eu, com direção geral da Carol Benjamin, estreamos no Festival do Rio, nossa Sim. premiere, então, dia 5 de outubro. Então, são esses os próximos 5 de outubro projetos. vai ser mais ou menos a Maravilhosa. semana que a gente vai estar lançando É, aqui, É. né? é. Semana que vem é a próxima. Então, e depois tem o Subterrânea, tem outras Aham. histórias para ganharem o Sim. mundo. E no teatro? No teatro, eu queria muito ter celebrado meus 20 anos como criadora, como autora e dramaturga. São 25 como atriz, enfim, mas 20 anos como criadora, que é o que me define. Mas infelizmente não foi possível. Foi em Ah, 94 que você começou? não, 2004. Ah, 2004. 2004, É. isso, é. Não foi Eu que sou possível, 94. então o teatro ainda é muito desafiador, né, para a gente produzir, para a gente realizar. Muito. Sim. Então não sei, mas eu tô aqui querendo muito. Existem projetos, os Uhum. projetos estão com as pessoas que devem estar e Claro. aguardamos que eles saiam. Que ele Joga saia. pro universo que vem. Joga É pro isso, universo que virá. vem. E uma Obrigada, coisa que eu Lu. queria dizer aqui, que eu lembro que foi uma coisa que a gente conversou com a Maeve também, é que há poucos espaços, né, de troca entre mulheres e entre artistas. Então eu queria que você soubesse que, apesar de todas as adversidades e todas as questões, né, de você já estar num patamar e num lugar, e talvez isso se tornar difícil também, novos convites, é importante que você saiba que você é uma grande referência pra gente, e uma Sim. grande referência para outras atrizes, para as pessoas que estão começando. Você é um farol, e é importante você saber disso. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada. Axé. E é isso, pessoal. Então assistam a gente. Nosso programa sai às segundas-feiras, agora de 15 em 15 dias, ao meio-dia, lá no canal do Foyer.digital. É isso, Pedro? E segue a gente nas redes sociais. @Nicole_Corderi, Não, do Corderi Corda tem Bamba. Y, e @corda.bamba. E fala o seu também, o seu Instagram. @Lu com H, Maza com um Z só. É isso, pessoal. E o meu é o Mar Roses. Beijo, sigam a gente. Beijos! Tchau. Obrigada pela companhia.